Jana, fala um pouquinho, a Jana é. Qual versão você quer, Não, vai Janaroca? lá. A Jana parece aquelas maquininhas da Shopee que você compra que faz tudo, né? É mais ou menos isso. Aí você fala assim, Janaroca, o que que você faz? Eu não sei explicar o que eu Agora, faço, mas eu faço um par de coisa. Mas atleta, o que o Não, pessoal brincadeira. gosta de saber é o o antes, antes, como que isso. Então o que vamos que lá. tá Bom, acontecendo com a temos várias Janaroca? frentes de Janaroca de fato hoje no beach tênis, né? A gente tem a Jana comentarista e repórter do programa Play BT, temos a Jana atleta, temos a Jana um pouco empresária, um pouco social media do Flavinho, Babá, também nas horas vagas. Por favor. E, enfim, são várias frentes. A parte administrativa também, junto com o CT Lucas Souza, me considero ali, e ele também me considera o braço direito dele, o Lucas. Então, tamo aí nessas frentes aí. Mas a Jana lá de trás é uma Jana ex-tenista, que tentou uma carreira profissional. Quando ela estava indo nesse caminho da profissionalização, tive uma queda num torneio em Santos, que chamava, acho que, não sei se vocês lembram dessa época, mas tinha um circuito Unimed. uhum. Tinha o circuito Credcar, circuito Unimed, e numa etapa do circuito Unimed em Santos eu acabei me lesionando. Então eu rompi o ligamento da mão. Vocês vão ver porque queda me acompanha há É, um eu não certo ia fazer esse tempo. Não, mas trocadilho, mas pode você fazer. levantou. É isso. É isso. Mas o importante é que a gente caia e a gente levanta mais forte, entendeu? Sacode a poeira e dá uma É por isso. cima. Mas aí a época do tênis coincidiu muito essa lesão, né? Eu tive que fazer 2 cirurgias na mão e coincidiu muito com a época da faculdade, ali dos 17, 18 anos. Então acabei desanimando, né, de tentar essa retomada no tênis, de fato. E ingressei na faculdade, escolhi sem titubear, assim, jornalismo mesmo, até por essa parte minha comunicativa, meu envolvimento com o esporte, porque a gente foi criado dentro de um clube, né, e coincidentemente é o Clube Cultura, que hoje o CT tá lá dentro, Uhum. e o Flavinho a gente praticou desde taekwondo até saltos ornamentais, nossos pais faziam... a gente deixava a gente na portaria e largava Vocês lá. moravam no clube e ia passear em casa, né? Isso, mais ou menos. De vez em quando a gente ia dormir no clube, porque tinha o Super Férias que tinha acampamento no clube, era o auge, assim. Então, foi bem legal. Mas coincidiu com a época da faculdade e eu entrei no jornalismo pensando num jornalismo esportivo. Mas os caminhos foram totalmente diferentes, né? É aquele negócio que Deus escreve certo por linhas tortas. E eu sou prova disso porque eu fui para o jornalismo, fui trabalhar com política em Vinhedo, num jornal que chamava Tribuna de Vinhedo, foi meu primeiro estágio. Cobria a sessão da Câmara Municipal, então eu tinha que fazer relatório da Câmara Municipal toda Ai, que terça-feira à delícia. noite. Os Nossa. vereadores, fazer contato com o vereador, que não sei o quê. E, tipo, nada a ver com beach tênis, mas muito a ver com a comunicação e Nem, também já tava essa febre de beach tennis? Ainda não, não, né, Jana? não, Nem não. tinha direito, Existia, né? porém, acho que a Nem gente conhecia. nem sabia. Não Sabia conhecia. de frescobol só. E aí trabalhei numa revista de alto luxo, de variedades aqui em Campinas. Consegui bastante crescimento profissional, amadurecimento como pessoa. E, enfim, aí passou o tempo e tal, e resumindo tudo, hoje estou, de certa forma, no jornalismo esportivo, né? Que era a ideia lá no início, né, Jana? Exatamente. Mas é Então, isso. foi andando, andando, andando. Então, essa parte da comunicação de Janaroca tem esse histórico aí que eu me emociono bastante hoje de E é comentar, porque é uma legal. coisa que eu visava lá atrás, mas o caminho falou, não, não vai ser isso. E aí, depois surge um esporte que muda totalmente, não só a minha vida, mas de todo mundo que se envolve com esse esporte, tem uma vida aí Sim. modificada. Isso que é muito bacana. Você fez jornalismo, né? Na Fiz na PUC também? PUC, exato. Flavinho também é formado em educação física, né, Isso Flavinho? na PUC também. Acho que a gente fez vários É, paralelos, assim. ele Acho que se ao mesmo formou um tempo. ano antes, né? É, Ele entrou eu em sou formado em educação 2007. física, 07 CRA? É, 07, e o meu é 08. e não conheci o beach tênis, mas faculdade, putz, tenho saudade e faria de Mas você novo. jogou tênis também, né? Um bom Minha tempo, né? paixão sempre foi futebol, tá? Futebol eu ia mais na rabeira dela. Ela jogava um bom tênis, eu era um bom Tá vendo? tenista. Ele sempre me persegue, É. Marquinhos. Eu era um bom tenista, mas eu lembro que eu saía dos treinos de futebol e meus pais jogavam tênis, ela jogava tênis. Aí eu descia lá e para não ficar parado, pegava a raquetinha. E aí ficava esperando eles jogarem, entrava na quadra. Futebol você chega numa hora que muito difícil no Brasil, né? Então, aí naquela hora eu comecei a me destacar no tênis também. E na hora de escolher futebol ou tênis, eu acabei indo pelo que Mais tava me próximo. chateando menos, assim. Mas minha paixão sempre foi futebol.
Depois até Mas você joguei. chegou a jogar em algum time? Não, cheguei a jogar, joguei muito lá no clube, a gente jogava Escolas, muito assim. contra Guarani, Ponte Preta, esses jogos a gente fazia muito. Depois joguei algum futebol amador, mas nunca cheguei a jogar profissionalmente futebol. Aham. E aí parei de jogar, depois fiz a faculdade. Na faculdade não aguentava mais ver tênis, porque também nunca foi minha paixão. Eu acho que o esporte, se a gente comparar beach e tênis, né? Esporte muito fechado, tênis, aquele negócio, 8 horas de quadra. Era pra mim que sou um moleque assim, extrovertido, brincalhão o tempo inteiro, tênis tava Eu tinha aquele problema também. Era a treininho, Tereza? Era a Por que Tereza? será que vocês tinham problema? Não Hein, sei. Ricardo? Eu não sei. Esquisito. era Ele Estranho, é tão né? quietinho. faz o treininho daquela burlada. Quem que dava aula na faculdade de tênis pra você? A Tereza? A Tereza, Que linda. isso, a Tereza. Ela ama a zoeira. Verdade. Tem problema. Um beijo, Tereza. Alô, Tereza. E, e aí eu conheci o futevôlei, cara. Aí eu conheci o futevôlei. Fiquei já apaixonado de cara. É, jogava torneios amadores também, longe do profissional, mas jogava bem. E eu lembro num dia eu tava na TS jogando futevôlei e teve um pessoal jogando beach tênis do lado, assim. Aí eu perdi um jogo de futevôlei e falei, vou testar esse negócio, né? Aí eu vou testar. Zero desafiador. Sacava, porque eu vim do tênis. O beach tênis começando, era julho de 2017. Sacava, ninguém pegava. Se mexava, ninguém pegava. Falei, puta, negócio chato, cara. Não tem graça, vou voltar ao meu futebol. Só que nesse dia aí me viram jogar lá. Aí me chamaram um torneio na Ípica. Aí eu falei, tá bom, vamos embora. Não, Quem falei, que foi que viu isso aí? foi o Rogério Tsubo. Nossa senhora, já falou- carreguei esse cara aí. Pesado, mais pesado que o Ricardo. Aí ele falou, vamos jogar? Eu falei, não, no princípio não, tipo, não quero, tá? Não, puta torneio legal, você vai gostar. Aí fui, joguei, ganhamos, chegamos na semifinal Da B. da B. Foi o primeiro torneio que eu vi. Chegamos na semifinal da B. E eu não jogava Não, ainda. 2017. Isso. E aí, mesma coisa, sem desafio, eu falei, não gostei desse negócio. Aí o Du, que foi meu parceiro, hoje Do o Carlos Souza. Eduardo Souza, do Circuito Beach Tênis, Aham. me viu jogando lá, o Zé Gustavo me chamaram. Ele, putz, esse moleque aí vai bem, vamos chamar ele pra treinar com a gente. Aí chamava de meio-dia, assim. E eu não gostava de jeito nenhum, cara. E aí eu lembro que um dia que eu comecei a querer mesmo, porque aí eu joguei uns torneios com o Du, fizemos bons torneios e tal. O Otsubo não te traumatizou? Não. Ah, Aí a gente fez um torneio, eu fiz com o Du, que chamaram a gente pra jogar em Garopaba. O Du ganhou o Woodcar, porque ele jogava já ele e o Valim muito tempo. Aí o Valim subiu pra profissional, o Du ficou na A. O Du falou, vamos tentar na profissional, porque ganhou o Woodcar. Aí acho que a gente jogou contra o Matheus Belo e o Lucas Lima, perdemos 6-0, 6-0 em 12 minutos. Não sabia. O Bonitão chegou, o jogo era sexta, chegou na quinta noite, não pegou na raquete, nunca tinha jogado na praia. E aí eu comecei a ver referências, comecei a ver Capelete, comecei a ver Stuto, Calbucci, e aí eu comecei, o esporte tem rally, é legal, aí realmente com esse esporte me apaixonei, e depois você vem pro CT em 2018, é isso? em 2018. 2018 você vem pro CT e de lá pra cá Isso. começa toda essa história junto com o Lucas Souza e Família Isso. Louca. O Flavinho, ele foi o primeiro professor do do Lucas E ali. nessa junto com ele. transição tinha, eu jogando futebol e o Lucas dando aula lá em cima. E O CT abriu em 2018, Tinha isso? 2 quadras, eu Isso, acho, 3 quadras. 2 quadras. E aí, até hoje, o Lucas é meu técnico, meu mentor, devolvo tudo a ele aí dentro do beach tênis. E a hora que eu falei, vou aprender esse negócio mesmo, já grudei nele, ele me ensinou tudo. E a Jana veio já em 2018 também, Jana? Não, né? Foi um pouquinho Eu, depois. um pouquinho depois, foi em meio de 2018. Eu tava passando por problemas de saúde mental, ansiedade, crise de pânico, então eu tive muito isso, né? Graças a Deus faz tempo que eu não tenho, mas tô medicada também. Eu falo que o beach tênis ele é Importante. igual a igreja, Jana. Ou é na dor ou é no amor. Você Exato. conhece, ou você conhece porque alguém levou porque é legal, ou é no amor, que você Exatamente. O experimenta e fica pra você. Flavinho com
com esse bichinho que picou ele, né? Ele falou, não, minha irmã tem que jogar, porque minha irmã jogou muito tênis. E ele falava pra mim. E a gente era próximo, obviamente, mas não tão ligado, assim. Eu acho que até potencializou, o esporte potencializou o nosso relacionamento como irmão. Isso é muito legal. Legal, mais ou menos. É legal, sim. Tinha aqueles irmãos de treta. Não, voava a cadeira em casa. Era pau. Você já viu o smash saque dela? Toma os tapões, tá. Mas vocês jogam mista? Jogamos. Já. Super De saudável. boa? Super saudável. Agora é É, maravilhoso. Depende do que é de boa, né? É, maturidade. Porque é A raro minha isso. mulher acha que é de boa Não, jogar mas com ela. assim, É no raro. beach tênis foi. No pickleball, que a gente foi jogar junto, eu até coloquei nos meus stories a bronca que eu levei no meio do ponto. E eu não coloquei Não, música em mas a gente cima só pra cobra vocês de que a verem. gente sabe que pode entregar, né, Flavinha? Exatamente, pronto. É Exatamente. isso aí. Tá, eles estão fechados, então. Mas é isso. Aí eu comecei no meio do ano uma aula. Eu lembro que o Flavinho me deu uma aula. Ele tinha uma turma das meninas que jogavam, as irmãs, né? A Carol, a Natália, que faziam Sim. aulas com o Flavinho. E eu lembro que eu não conseguia jogar, porque eu não sabia me mexer. Porque é diferente, né? Tanto que muita gente procura o CT e fala assim, não, pode me colocar numa turma intermediária porque eu jogo tênis, né? Mas é toda uma parte educativa que você tem que mostrar pro Tem que mudar tenista todos os movimentos. que não é só bater na bola. Porque bater na bola, todo mundo bate, né? Num geral, assim, falando no geral. Vou dar uma Mas a porrada no questão saque. Quem é aqui. tenista, é que o tenista Ele é teimoso. É nada. e o tenista, você tem que mostrar pra ele que ele precisa. Tudo bem, você não é um iniciante, mas você precisa da iniciação no beach tênis. Né? Você precisa daqueles conceitos, você tem que entender que você tem que fazer a corrida de lado, que não existe inversão de perna. Se você colocar a perna direita dá certo, se você colocar a perna esquerda dá certo. Então tem todos esses fundamentos que diferem muito do tênis e que, né? Sim. Então, enfim, aí o Flavinho ficou falando. Eu fui fazer essa aula e eu lembro que eu saí chorando da aula, que eu não conseguia fazer. E aí eu tive até meio que uma crise de ansiedade. Eu falei, meu Deus, não vai dar certo. Aí o Flavinho falou assim, eu te trouxe aqui pra você se divertir. Se é pra ser assim, você nem vem. Nem vem mais. Já Aí eu tomou não uma fui. já. Não, aí, ele falou desse jeito. Eu falei, tá bom, então. Aí Mas isso é por ser competitiva? Foi seu lado... Eu não queria despertar esse lado competitivo meu, do tênis. Acho que foi muita pressão pra ela na época do tênis. Ela jogava muito bem mesmo. Falo, tipo, não porque ela. A gente chegou a treinar, teve proximidade com a Meligene até. Tinha uma academia, hoje... Hoje chama Top, Arena Top. É atrás do Galassi. Exato. E lá tinha... Meu primeiro emprego. Começou com... Ai, que legal. Começou lá, chamava Vila Tênis, que era do Paulo Carvalho. E o Paulinho, a gente fazia aula com ele lá. E aí entrou uma parceria junto e virou Meligene Sports. Então a gente era muito próximo do Flávio, da Paula. Pra vocês terem uma ideia de proximidade, quando meu pai faleceu, a primeira pessoa que eu liguei foi pra Paula, pro Flávio. Até hoje ele me xinga por isso. Ele falou, pelo amor de Deus, pegou trauma de ligação às 6 da manhã. Não atendo mais. Não atende. A Carol e o Felipe, eles eram desse tamanhozinho assim, ó, arrastavam raquete pra cima e pra baixo. Então a gente acompanhou todo esse processo. Então eu de fato, eu tinha um treinamento forte, que hoje a gente até chama no CT de performance, é mais ou menos a mesma característica, assim, né? A preparação física, o acompanhamento nutricional, nanana, e eu A era... expectativa nela foi muito grande. E minha mãe, meu pai, todo mundo ali. Eu cheguei com 12 anos, não tinha tantas meninas, mas eu tinha ali uma posição entre as top 10 do Brasil. Joguei na época da irmã da Rafa Miller. Conheci a Rafa Miller, todo o pessoal do tênis que tá no beach tênis hoje, também passei por todas elas. E esse lado competitivo, eu não queria viver isso de novo. É difícil, né, gente? E justamente, até porque acho que não fazia mais sentido. E aí eu acho que o beach tênis despertou isso em mim, eu falei, putz, eu não sei se eu quero isso. Mas tamo aí, né? A gente acabou competindo. se envolvendo. Eu lembro, em 2018, eu tinha finalizado já meu MBA em marketing digital. Eu tinha uma agência junto com a Yasmine, minha sócia na época, né? Chamava Joy Comunicação Estratégica. E aí, muitos dos nossos clientes vieram do beach tênis. Então, por exemplo, o Felipe Valim, ele tinha uma academia no Unimart, não sei se vocês sabem, mas era uma academia de ginástica grande, chamava Unifit. E ele era dono lá e ele me chamou, falou, não,
vamos fazer. Ele ia treinar com o Flavinho lá, eu vi algumas aulas dele. A turma era maravilhosa. Felipe Valim, Vitor Cianga, Isso. quem que era mais? Tinha mais dois que eu não. Mas enfim, era a turma da hora do treinamento profissional do Lucas. E aí o Valim via eu fazendo fotos e vídeos, e aí eu comentei que eu trabalhava com isso, que eu tinha agência. E aí foi muita coisa rolando pra agência de gente do beach tênis. Então, a própria Lalita, por exemplo, que tem as roupas, me chamou pra tomar conta do Instagram, Carol Vital com Animal Help. Então, foi tudo surgindo. Eu falei, vou ficar aqui mesmo. Tá ótimo O esse network network. aqui tá top. E aí, exatamente. Então, acho que eu sou muito comunicativa, gosto da resenha, como você fala, gosto da zoeira, eu sou Eu essa não gosto. pessoa. Eu sei, você tá Fala melhorando. sério. É.